começar a aulinha de hoje, então, meus queridos, depois que a gente bateu um papinho. Eu gosto de bater papo com vocês. Para a gente falar sobre as últimas referências que nós faremos ao inquérito policial, certo? Essa aula é uma aula que eu não dava na graduação, não é uma aula que eu tinha o costume de aprofundar. Quando eu falava sobre isso, eu falava nas formas de prova, lá pela semana 8 ou 9, não trazia isso no inquérito, mas eu vi que vocês tinham, e digo vocês, as turmas, né, sempre dúvidas e curiosidades com relação principalmente à interceptação telefônica e a busca e apreensão. Então, o que eu preparei para a aula de hoje, nós não teremos slide na aula de hoje, vai ser um bate-papo, é a oportunidade de vocês tirarem dúvidas sobre interceptação telefônica, as curiosidades que vocês tenham, de vocês tirarem dúvidas sobre busca e apreensão e de vocês tirarem dúvidas sobre a colaboração premiada. A gente vai fazer, assim, uma pequena incursão no que é, como funciona, quais os mecanismos. Então, a aula vai ser dividida em 3 partes. Uma parte falando de busca e apreensão, uma segunda parte falando sobre a interceptação telefônica e uma última parte, pessoal, falando sobre a colaboração premiada, né? Então, é esse o caminho que a gente vai percorrer hoje, bastante rapidamente. Vai ser uma aula exclusivamente expositiva, com a participação de vocês, conforme vocês forem tendo dúvidas. Então, lembrem que na aula de ontem... Professora, já vou te avisar que eu vou ter que sair lá por umas 11 horas, talvez uns 5 minutinhos antes das 11, tá? Mas o que der para participar, eu vou participar. Com certeza, querido. Você é sempre... você tem carta branca aqui. Você sempre abre a câmera, você tem carta branca. Fica tranquilo. Então, pessoal, na aula passada, a gente estava falando sobre inquérito. Eu fiz uma linha do tempo para vocês, para a gente conversar sobre inquérito policial. E nessa linha do tempo, eu falei para vocês que, além daquelas diligências que nós havíamos trabalhado, outras diligências de maior complexidade poderiam ser feitas, né, durante a instrução do processo. Dentre essas diligências, eu coloquei para vocês a possibilidade de interceptação telefônica, de quebra de sigilo bancário, a possibilidade de busca e apreensão, entre outras diligências. Então, o que eu quero fazer hoje é só contextualizar, falar um pouquinho dessas outras diligências para vocês verem como um inquérito policial pode ser muito simples, como aquele inquérito policial que a gente viu no caso do Alan, que está completinho, mas está basicão, né? Está pacote standard, e pode ser também extremamente complexo. Pode conter diligências de alta complexidade e que vão exigir uma maior participação do juiz de garantias, vão exigir autorização judicial, dentre outros aspectos. Então, a minha intenção hoje é só dar um colorido a mais naquele trabalho que nós já fizemos na aula de ontem. Então, vamos lá. Gostaria de começar falando um pouquinho sobre busca e apreensão. A busca e apreensão, pessoal, ela não é uma prova per se, mas ela é um meio de obtenção de prova. A busca e apreensão, ela é uma diligência em que a autoridade policial se dirige até determinada localidade em busca de provas, em busca de elementos que possam auxiliá-la na investigação. Existe, no entanto, pessoal, um procedimento para você realizar essa busca e apreensão. Não pode a autoridade policial, o delegado, simplesmente sair em uma busca exploratória, né? Então, bate lá no meu escritório, dizendo que vai dar uma olhada para ver se está tudo bem. Não pode simplesmente adentrar os locais para realizar a busca e apreensão. Inclusive, caso essa busca e apreensão, ou caso essa visita, né, ela seja motivada sem uma decisão... Eu vou ter que encostar minha porta. O Gustavo está dando aula hoje também, estou escutando ele no fundo aqui. Então, a gente não pode simplesmente bater na porta das pessoas e fazer uma busca. A gente precisa de uma autorização judicial. Inclusive, tem uma decisão recente, pessoal. Agora, eu não vou lembrar se é do STJ ou do STF, mas quase certeza que é do STF. De que, quando a autoridade policial está diante de um réu suspeito de tráfico e ele não tem certeza se aquele réu está em situação de flagrante,
ele só vai adentrar a residência com autorização dos moradores. E ele tem que filmar a autorização dos moradores. Então, a gente não autoriza caça, busca exploratória em casa alheia, em domicílio alheio, sem que haja uma autorização para busca e apreensão. Certo? Então, eu vou pedir para que vocês abram o CPP de vocês no artigo 242, que é o começo do nosso roteiro de aula. Eu não vou cobrar isso em prova, tá, pessoal? É só porque eu acho importante que vocês conheçam essas diligências antes da gente entrar na ação penal em si e na produção probatória, porque algumas dessas provas são produzidas majoritariamente na investigação. Eu abri o Código Penal em vez do Código de Processo Penal, abri aqui parto suposto. Parto suposto? Qual que é o artigo mesmo, professora? 242, querido. 242. Obrigado. Imagina, meu amor. Vamos lá. Vejam que a gente tem o capítulo 11 da busca e apreensão, que começa com o artigo 240 e nos diz que a busca será domiciliar ou pessoal, no artigo 240, e no artigo 242, que a busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Pelo raciocínio que a gente desenvolve, pessoal, atualmente, a partir das modificações da lei anticrime, há uma compreensão de que a busca e apreensão não pode mais ser requerida ou realizada de ofício, certo? Esse requerimento tem que se dar por parte do Ministério Público ou por parte da autoridade policial, porque a gente não admite mais uma atuação ativa por parte do magistrado durante a fase de investigação, certo? Então, essa segunda parte do artigo 242, a primeira parte do 242, determinada de ofício, existe já essa discussão, ela é decorrente das alterações da lei anticrime, de que o juiz não poderia requerer a busca e apreensão de ofício. Ele vai simplesmente deferir um requerimento do delegado, no caso da investigação, ou do juiz, perdão, ou do Ministério Público no curso da ação. Nós temos duas espécies básicas de busca e apreensão: a busca pessoal e a busca domiciliar. A busca pessoal, ela vai ser determinada pela autoridade policial ou pela autoridade judiciária, e existem algumas garantias básicas a serem cumpridas. Por exemplo, no nosso caso, meninas, apenas policiais femininas podem fazer a busca pessoal. Nós não somos obrigadas a autorizar a busca pessoal por policiais do sexo masculino. Então, esse é um direito nosso. Existem ainda a possibilidade dessa busca pessoal resultar em uma apreensão. Então, são encontrados objetos de crimes, arma, eventualmente um canivete, ou se são encontrados efetivamente produtos de crime, drogas, por exemplo, esses produtos podem ser apreendidos. Uma vez apreendidos, eles vão ser levados para a delegacia de polícia competente e, se necessário, serão remetidos para perícia. Certo? Então, existem diversas formas, a gente comentou sobre a cadeia de custódia, né? Da gente encontrar um produto de crime ou um objeto do crime. A busca pessoal pode ser uma dessas formas, né? Não é apenas jogado no chão que a gente encontra uma arma do crime. A busca pessoal pode ser uma dessas formas. E nós precisamos respeitar igualmente o caminho da cadeia de custódia no caso de uma busca pessoal. Da mesma forma, na busca domiciliar, somente a autoridade judiciária pode expedir o mandado. Então, em busca pessoal, a gente pode ser parado na rua por uma autoridade policial e levar a famosa batida, né? Se alguém já levou uma batida aqui, sabe que não é legal. Nunca aconteceu comigo. Essa cara de patricinha, né, professora? É claro que nunca aconteceu com você. Você vai estar carregando 3 batons da MAC. Pois é. Nunca aconteceu comigo. Mas já aconteceu com amigos meus na minha frente, né? Não deram batida em mim e deram no amigo preto que estava comigo. No mesmo lugar. Coisa louca, né? Podia estar tudo comigo. Vai que, né? Eu sou um ótimo disfarce para a prática de crime. Quem que vai imaginar que uma professora universitária de óculos assim está cometendo um crime? Mas não cometo, tá? PF, se você assistir esse vídeo no YouTube, sou uma pessoa ótima, meus impostos estão em dia. É só uma brincadeirinha.
Então, na busca pessoal, pode ser tanto a autoridade policial quanto uma determinação da autoridade judiciária. Na busca domiciliar, nós precisamos do mandado. Se não tem o mandado, o morador tem que autorizar. Se o morador não autorizou, essa prova obtida em busca domiciliar, ela é ilícita. Certo? Ela é ilícita. Quando nós falamos de busca domiciliar, nós estamos falando de uma prova que necessariamente vai mitigar um direito constitucional pessoal à intimidade. Portanto, a decisão que determina a busca domiciliar, ela deve ser fundamentada. Eu tenho que explicar por que eu estou indo até a casa do Diogo fazer uma busca domiciliar. Do contrário, se eu não fundamentar, essa decisão não deve mitigar o direito do Diogo à intimidade. E assim por diante. Se algum dia alguém bater na casa de vocês e falar que é a polícia que quer fazer uma busca, você vai pedir um mandado. Se não tiver um mandado, você vai dizer, eu não autorizo você a entrar. Volte com o mandado, certo? Você que lute, não é policial? Essa é a desculpa correta. Professora, mas tem alguns policiais que é dentro de uma residência com a desculpa de que a pessoa deixou. Muito comum, Matheus. E foi isso que ensejou essa discussão no STF. No STF se disse o seguinte, o policial não tem mandado, a pessoa não está em flagrante. E principalmente em regiões de vulnerabilidade social, né? Nas favelas, nas comunidades. Muito comum o policial mete o pé na porta e entra na casa e depois pergunta. Né? Isso é ilícito. Isso é ilícito. Então, o que o STF determinou? Que todo policial que for adentrar sem mandato, sem autorização, sem um mandado judicial na casa da pessoa, ele deve filmar a pessoa autorizando. Se ele tiver a filmagem com a pessoa autorizando, a prova é lícita. Se ele não tiver a filmagem com a pessoa autorizando, a prova é ilícita. Agora eu fico me perguntando, né? Se nós temos policiais ótimos, inclusive tive alunos policiais maravilhosos, e nós temos policiais que são bandidos, certo? Tem policial de tudo que é jeito, igual em todas as profissões. Se tem policial que mete o pé na porta, que dá tiro pelas costas, que faz uma série de ilegalidades, será que a gente pode confiar que esse vídeo da pessoa autorizando a entrar na casa foi feito assim? Claro, senhor policial. Professora, fica um apontando a arma e o outro filmando. Não é, Márcio? De livre e espontânea forçação. De livre e Normal. espontânea pressão. Né? Ou, eu sei onde a tua família mora, vai deixar entrar ou não vai? Deixa, né? Daí filma a pessoa. Claro, pode entrar. E por outro lado, pode ser que isso não tenha acontecido, que a pessoa tenha efetivamente autorizado. Às vezes é a mãe do cara, né? Sabe aquelas mães desavisadas que não sabem que o moleque tem droga e tem arma? Não, pode entrar, seu policial. João Vitor é um amor. João Vitor jamais faria nada de errado. Aí entra o policial, né? Fazer a busca na casa. João Vitor é o terror da mamãe que não sabia. Não pode, de repente, o réu no futuro alegar injustamente que a mãe foi coagida, ou enfim. Então, eu não sei até que ponto essa filmagem ela alivia muito, né? Ela seguramente dificulta um pouco o abuso de autoridade. Mas dizer que essa filmagem impede o abuso de autoridade é ser muito poliana, né? É achar que o mundo é muito melhor do que ele é. Caracteriza abuso de autoridade em caso de não permissão. Perfeito, Gregor. Inclusive punível pela lei de abuso de autoridade. Né? Inclusive punível. Quer um café? Diz o Matheus. Entra aí. Vocês já viram um vídeo de um policial com o cara preso, algemado no canto e ele tocando a guitarra do cara? Que eu postei no Instagram, você viu, Diogo? Eu vi. O cara tocando saxofone pesado lá. Guitarra, um negócio louco, gente. Ai, meu Deus. Ai, gente. Só por Deus, né, senhor? Oi? É só por Deus uns negócios desses. Só por Deus, cara, as coisas que a gente vê. Vocês viram também um meme, não sei, foi o Auri Lopes que postou, mas pode ser que seja só meme, que não seja real notícia, né? Policiais disfarçados de traficante, policiais à paisana prendem policiais disfarçados de traficante, infiltrados em, tipo, um deu voz de prisão no outro, sabe? Que estava comprando, deu voz de prisão no que estava vendendo, que estava vendendo, deu voz de prisão no que estava comprando, era todo mundo policial à paisana. Ai, infiltrado. Maravilhoso, gente, eu acho tudo de bom. Vamos lá. Sim, tocando Metallica, isso mesmo. Em caso de não haver ninguém na casa para autorizar, a polícia pode entrar não sem um mandado. E não sem uma situação de flagrante. A invasão domiciliar ela é vedada, André. Essa invasão ela não pode acontecer. Sempre com mandado. Mas com o mandato, ela pode entrar, pode roubar a casa? Se ele tiver um mandado para invasão, ele pode. Pode.
eu lembro de um mandado que a gente teve quando eu era estagiária na GAECO. Foi a única vez que eu cumpri um mandado de invasão, assim, que tinha um mandado para entrar, né? Que era de um cassino clandestino, que tinha mandado para entrar, tinha prova suficiente de que lá funcionava um cassino. É tão legal esperar cassino. Eles podem arrombar. Daí eles arrombam e entram. Uhum. Se for também uma situação de flagrante, então, ou uma pessoa estiver em perigo, se for um dever funcional, eles podem entrar. Mas se a casa está, por exemplo, o cara é traficante, tem lá droga, não temos certeza se tem ou se não tem autorização judicial e o cara não está em casa. Eu não posso invadir por uma decisão unilateral do policial. Ele precisa de uma autorização judicial. Como funciona o flagrante no caso da pessoa fugir para dentro de casa? Pedro, essa também foi uma discussão recente no STF. A gente vai estudar a prisão em flagrante a partir da semana que vem, então eu vou conseguir aprofundar um pouquinho mais essa tua pergunta na semana que vem. Mas quando a pessoa está em flagrante e ela está em fuga, o policial pode ir atrás, mesmo que ela entre dentro da casa dela. A casa dela não é um santuário sagrado em que ela pode cometer o flagrante e correr para dentro de casa, né? Tipo criança que toca a campainha e sai correndo. Entrou na casa, o policial vai entrar atrás. Se tiver em flagrante, o policial vai entrar atrás. Até me fizeram uma pergunta à noite muito interessante que eu, por conta da banca, não tive a oportunidade de pesquisar ainda, que é a possibilidade de fazer uma prisão em flagrante se a pessoa corre para dentro de uma embaixada. A cara do Diogo. Aluno é criativo, Diogo. A gente é obrigada a pensar fora da caixa às vezes, né? Porque vocês são muito criativos. E assim, Pelo que eu discuti outro dia com um professor de administrativo, professora, pode? Eu tinha aquela noção errada de que a embaixada era terreno. Era um território estrangeiro dentro do país. Não, não é verdade isso. Tem uma discussão agora recente, foi semana passada, numa aula de direito administrativo. E a gente tinha falado sobre isso, né? A gente tinha falado sobre não ser território, quando a gente falou da aplicabilidade do CPP no território. Foi aqui, aqui na a gente conversou sobre isso também. Eu achava que tinha sido de administrativo, mas não é. Ok. Só que daí, no caso da prisão em flagrante, por ser um nacional, falei, cara, não sei se existe alguma coisa... Com certeza, do ponto de vista do Código de Processo Penal, pode. Porque não é território, não está em situação de flagrante. Porque aí, né, professora, o que autoriza é o flagrante, né? O que autoriza é o flagrante. Mas eu não sei do ponto de vista diplomático como que isso é resolvido. Se existe uma... Porque ele me citou o caso do Snowden, que ninguém entrava ali para pegar o Snowden, né? Eu falei que o Snowden não estava em flagrante. Mas fiquei com uma pulga atrás da orelha com a questão diplomática, nem tanto com a questão legal processual penal. Dá uma pesquisada depois para ver. Mas fugiu para dentro de casa, Pedro, vai prender. Vai tirar de casa pelos cabelos, infelizmente. Não tem muito que fazer nesse sentido. Em caso de invasão da polícia não permitida, a quem posso recorrer? Triste, né? Nossa, Gregor, essa pergunta aí pegou no meu coração, porque realmente você teria que ir ou para a GAECO ou para a Corregedoria da Polícia. E é complicado, né? Porque na Corregedoria da Polícia você vai estar falando com outros policiais, né? E normalmente a Corregedoria é bem corporativista. Exatamente, corporativismo. Bem corporativista. E na GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado e Controle Externo da Atividade Policial, você talvez encontre espaço para fazer uma denúncia com relação a essa ilegalidade, a essa invasão. Mas eu não diria que isso seria uma prioridade da GAECO. O local mais correto para vocês seria a Corregedoria. E a Corregedoria ela tem um certo corporativismo, né? Então é uma situação bem complicada. A polícia não foi feita para ser abusiva. A polícia foi feita para ser extremamente correta, porque a polícia é a aplicação da lei mais próxima do cidadão, né? Então, quando a polícia rompe com o pacto social, com o pacto legal de agir de acordo com a legalidade, de acordo com a Constituição, a gente fica diante de um problema de ruptura ética, né? Muito, muito problemático. Para quem você reclama se a pessoa que você normalmente reclamaria é o teu algoz, né? É muito complicado. Eu iria... Nossa, tem um vídeo rolando aí, professor, agora, de Santa Catarina, de uma comerciante que vai brigar com o policial. Não é de agora o vídeo, mas colocaram como se fosse de agora, né?
E daí ela vai brigar com o policial, daí ela bate com a mão no policial, e o policial cata ela, joga ela no chão, enforca ela. E daí, depois que termina de enforcar, ela também até meio tonta, assim, ele pega o gás de pimenta e joga na cara dela ali, caída no chão. E daí, depois ele levanta dali de cima dela, pega a metralhadora e fala, agora venha, agora venha. Assim, de um abuso de autoridade, assim, extremo, cara, extremo, diferente do que eles estavam fazendo. Você viu? Cara, é horrível, horrível. Assim, uma coisa, assim, de outro mundo. É horrível. Na verdade, eu recebi como se fosse assim o pessoal da polícia indo no comércio agora do lockdown, mas na verdade o vídeo é de 2019. É fake news. Mas assim, de qualquer forma é um abuso de autoridade extremo, sabe? Extremo. Eles chegam para prender o casal de comerciantes e assim de uma forma extremamente abusiva. Nossa. Ai, gente, mas o que fazem com a nossa polícia, né? Eu tento olhar para a polícia, claro, de forma crítica, mas com uma certa compaixão. Não sei se vocês já viram um vídeo, já que a gente está falando de vídeo da internet, que é um monte de policial à noite, num lago, agachado, e daí o capitão, sei lá, o líder deles fala, cadê as minhas capivarinhas? Deles fazem glu, 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 fazem um barulhinho assim, vocês já viram? Cara, a força policial, ela tem uma masculinidade tóxica e uma abusividade intrínseca tão pesada. Os caras são criados para serem tão violentos, tão assertivos, tão caveira e tão... E isso desumaniza, né? E outra, eles são submetidos a uma violência muito grande, a um risco muito grande. O cara sai todo dia podendo morrer. Então, eu acho que isso mexe com o psicológico de uma maneira tão significativa. Eu recebi uma vez no escritório um policial militar. E ele chegou para mim e falou assim, olha, Juliana, me indicaram você, professora, porque eu preciso de alguém que entenda de direito penal e que entenda de direitos humanos. Eu sou PM, nesse momento estou enfrentando um processo administrativo disciplinar por mau comportamento, porque eu avisei os meus superiores que eu estava com problemas psicológicos, que eu não podia ir para a rua. Enfim, ele já tinha enfrentado, já tinha sido baleado, já tinha matado um monte de gente, um monte de situação, e ele tem gente que não tem psicológico para ser policial. Pouquíssimas pessoas têm psicológico para ser policial. E ele ficou maluco dentro da corporação. Ele era um cara normal, fazia direito, e ficou maluco na corporação. E daí ele queria processar a corporação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele queria processar a Polícia Militar. E, cara, é uma causa muito difícil, né? É uma causa muito complexa, porque é antagonizar com as forças policiais do nosso país. E daí eu conversei com ele, porque eu fiquei com medo que ele não tivesse psicológico para encarar o processo. O processo da Maria da Penha durou quase uma década lá na Corte Interamericana. Não é algo rápido de ser resolvido, não é fácil de fazer receber. E daí a gente chegou à conclusão que seria muito custoso emocionalmente para ele ser à frente desse processo. Mas a gente sabe que os policiais são submetidos a uma violência muito grande. E é uma violência de reprodução, né? Então, o capitão que está lá, ai, cadê minhas capivarinhas? Ele passou por isso também. Ele foi a capivarinha do anterior dele. E esses que agora são as capivarinhas, que ficam lá fazendo barulhinho, e que são humilhados, que são ofendidos, que sofrem toda essa violência, eles vão reproduzir essa violência com a próxima geração que chega. E é um ciclo muito prejudicial, né? E realmente, também não dá para passar a mão na cabeça da criminalidade. Nós temos no Brasil uma criminalidade... Pode entrar, Rui. O meu adora assunto policial, veio bater na porta aqui para participar. Nós temos uma criminalidade muito violenta aqui no Brasil, fortemente armada, né? De uma população também muito revoltada, muito ressentida, muito excluída socialmente. Então, a gente pega os policiais treinados por uma violência profunda, uma população ressentida, excluída socialmente, altamente armada, e a gente faz uma guerra civil, né? De dois lados que não querem se ouvir, de dois lados extremamente abusivos, extremamente violentos. É muito complicado, é muito complicado. Eu julgo muito a estrutura policial, mas eu não julgo o policial individualmente, porque ele é um produto dessa estrutura, né? Assim como eu não julgo tanto o criminoso, quanto eu julgo a estrutura que leva ele ao cometimento do crime. As estruturas que criam esse ambiente, que fazem com que um moleque de periferia tenha como sonho ser traficante, porque é a única forma dele ter alguma mobilidade social. A mobilidade social no Brasil é uma das menores do mundo. Como que o cara muda de vida?
aqui no Brasil. Se ele é pobre, preto, favelado. Jogador de futebol, lutador de MMA, que é tipo 0,0000001% da população. Traficante. E daí tem uma outra história que, sei lá, no Razões para Acreditar, no Histórias Boas para você ficar feliz no Instagram, essas coisas, né? Que o cara virou médico porque catava livro no lixo, que, tipo, acontece uma a cada, sei lá, quanto tempo, né? Então é muito punk. Essa antagonização é muito punk. Porque os caras ficam muito violentos. É a mesma coisa que pegar o caso do Joaquim Barbosa e dizer que o judiciário tem negros, né? É um absurdo. Não tem, né? Não tem. É só ver as nossas salas de aula, né? Quantos negros tem nessa turma? Auto-identificados como negros. Acho que essa turma tem um menino negro, né? Não tem. Não tem estudante, não tem. É muito pouco. Muito pouco. É muito triste, gente. É muito complicado. Olha o Iago falando. Infelizmente, tudo verdade. Infelizmente, verdade, né, Iago? E é uma coisa cultural, não é assim um secretário que vai mudar, um capitão que vai mudar. É um negócio tão enraizado, muito difícil de mudar. Muito difícil. Complicado. Mas tem muitos policiais bons, né? Eu já conheci muitos. E é uma coisa de proporções mundiais, né, professora? Não é uma coisa só direcionada ao Brasil, né? Olha o caso do George Floyd. O que é aquele vídeo? O que é aquele vídeo de George Floyd? O policial americano com a bota no pescoço, ele falando, não consigo respirar, não consigo respirar. E o cara aperta o pescoço até matar. Isso é uma desumanização tão gigante, né? O cara não tem defesa mais. Uma mulher dessa que bate no peito do policial, ela vai fazer o quê, gente? Contra um cara armado? Para ele ter que imobilizar ela, jogar gás e pimenta? Sabe o que é pior, professor? É que depois do George Floyd, toda aquelas semanas de manifestações e toda aquela repercussão que gerou o caso, né? Inclusive repercussão judicial para os envolvidos, né? Atiraram num rapaz lá que pararam um carro, o cara queima-roupa disparou 4, 5 tiros num negro. Continuam acontecendo casos, apesar de toda a repercussão, apesar de toda a repressão judiciária, continuam acontecendo casos no mesmo ambiente, no mesmo país, ou seja, ninguém está nem aí para as consequências. E não precisa nem ir muito longe, né? Não precisa nem ir muito longe. Olha aqui no Brasil quantas crianças negras morrem em troca de tiro. Quantas pessoas negras morrem na periferia porque estavam com guarda-chuva. Aí olha que perverso. Você cria um policial raivoso, nervoso, violento, em uma situação de alto risco para a vida dele, em que ele teme por ele, teme pela família, ganha pouco para se arriscar muito, e joga esse cara numa pressão tremenda no meio de uma favela, em que ele olha para todas as pessoas que estão em volta como inimigos e que ele todo dia tem medo de morrer. E daí ele olha um cara subindo com um guarda-chuva na mão, ele mata o cara com o guarda-chuva na mão. O cara que é pedreiro. Que nunca Naquele momento, todo mundo é culpado. Primeiro você atira, depois você pergunta. Porque ele já vem com aquele estigma na cabeça. Claro, e com todo medo mundo também. Todo mundo está aqui para me matar, então eu vou matar primeiro. Sim, não, e com medo também, um medo justificado. Porque o criminoso que está nesses espaços, eles têm muito armamento, né? É outro nível de armamento. Então, como bem colocou o Pedro aqui, é um problema estrutural, não é um problema individual, né? Não é um policial específico, não é um problema muito estrutural. É bem punk, assim, a gente tem que ter essa consciência, né? Eu acho que se tem uma coisa que... Estou saindo um pouco da aula aqui, mas não tem problema. Se tem uma coisa que é importante, que a gente está aprendendo durante esse período, é que o individualismo não nos leva muito longe, né? Quantos empresários foram extremamente individualistas durante esse período de pandemia e agora, por mais dinheiro que tenham, não conseguem colocar um parente que precise num hospital? Porque mesmo os hospitais mais caros, o Sírio-Libanês não tem leito, gente. Né? O Sírio-Libanês não tem leito. Não tem leito nos melhores hospitais do Brasil. Tá todo mundo... Não tem para unir, né? E desesperador. Desesperador. Então, acho que se tem uma coisa que a gente está aprendendo, é um pouco de alteridade, um pouco de gentileza com o outro e um pouco de tentar se colocar no lugar, né? É claro que eu acho horroroso um policial que age assim, mas eu tento me colocar no lugar de uma pessoa que ganha pouco e vive com medo. E que sofreu muita violência durante sua formação policial. Da mesma forma que eu tento ter um pouco de generosidade, de tranquilidade, e me colocar no lugar de uma pessoa que comete um roubo. Porque
não vê alternativa, porque não vê mais valor na própria vida, porque para ela tanto faz o que vai acontecer, se vai ser preso, se vai ser solto, se a vida dela vai ser uma bosta mesmo. Então a gente está tendo uma oportunidade mundial assim, de tentar olhar um pouco mais para o nosso entorno de uma forma mais crítica e com um pouco mais amorosa também, né? Porque as estruturas que são postas são muito cruéis com todos nós, mas elas são um pouco mais cruéis com algumas outras pessoas. Né? Elas são um pouco mais cruéis com a periferia, elas são um pouco mais cruéis com a pessoa negra, elas são um pouco mais cruéis com quem está em condições de subtrabalho. Os policiais ainda não foram vacinados, o que eu acho muito grave. Né? Os policiais não foram vacinados. O pessoal, esse dia estava tendo manifestação aqui de manhã dos motoristas de ônibus que não foram vacinados, cobradores não foram vacinados. Então, a gente tem todo um contingente de população. Enfim, Em parênteses, você viu quantos motoristas morreram na semana passada? Não tive acesso a esse dado, Diego. 37 motoristas. Aqui no Paraná ou no Brasil? Aham, no Paraná. 37 motoristas de ônibus morreram na semana passada. É muito grave. Nós ficamos assustados, porque eu falei assim, não pode, né? Daí começou a aparecer a listinha assim, sabe? Do fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, tudo. É muito grave. É muito maluco que nós estejamos vivos para viver esse período específico, porque é um período histórico que não tem precedente. Acho que só dá para comparar com os asteroides dos dinossauros, porque o extermínio coletivo que a gente está vivendo nunca existiu antes, né? É um período muito maluco para estar vivo. Por isso que eu sempre digo para vocês, gente, quem precisa conversar, trocar uma ideia, ter uma nova perspectiva, falar da vida, tal, estou sempre à disposição, porque é um período difícil que a gente está vivendo. Não é Até fácil. porque o pessoal que viveu a gripe espanhola não está aqui para dizer como é que foi, né, professor? Tem um ou outro, né? Sabe que tem um ou outro por aí que sobreviveu à gripe espanhola, muito idoso, e que sobreviveu ao Covid. Eu li um caso assim aqui no Brasil. Essa aí, sem tudo a morrer, né? Gripe espanhola nos dedos de uma mão, né? Espanhola não teve proporções maiores porque não tinha essa conexão que a gente tem hoje mundial, né? Porque se tivesse essa conexão que a gente tem hoje mundial, também tinha exterminado metade do planeta. É verdade. Você está corretíssimo. Outra crise que a gente arriscou viver e não viveu foi o Ebola, né? O Ebola, se tivesse espalhado, a letalidade do Ebola é muito maior que a do Covid. Só que ela não é tão fácil contaminação. A diferença é a capacidade de contaminação do vírus, né? Sim. A sorte da humanidade é que é bem mais difícil transmitir o Ebola do que esses outros vírus, né? Deus livre, gente. É tudo muito louco, pessoal. Ó, o Iago falando, manda os militares fazer patrulha apenas de pistola Taurus, muitos têm medo de morrer, sim, né? É muito complicado. É porque essas armas não podiam chegar na população, é essa a questão, né? O policial tinha que poder fazer patrulha de Taurus, porque não era para as pessoas terem semi-metralhadoras em casa, metralhadoras semiautomáticas, né? Não era para isso acontecer. E muito disso passa também pelos policiais corruptos, né? Porque uma das formas mais fáceis de você ter arma é justamente a arma desviada da força policial. É um dos caminhos de arma mais comuns que tem. Então, é muito complexo, gente. E se a gente for ficar falando sobre isso, nós vamos ficar um tempão aqui batendo papo. Porque realmente é muito complicado. E por que eu gosto de bater esses papos com vocês? Parece besteira, né? Parece jogar a conversa fora. Mas isso é tão importante para a formação, que vocês saiam com essa visão crítica, que a gente converse sobre isso, né? A gente tem alunos aqui, desde pessoas que têm mais tempo de cancha, né, Marco? Que já estão aí na vida um pouquinho mais de tempo, mas tem uns moleques aqui de 19, 20 anos que não tem esse tipo de conversa, né? Que às vezes não parou para pensar nisso. Então, a gente tem que refletir sobre isso também, pessoal. A gente tem que ter uma visão crítica e tem que ter uma visão, sobretudo, humana. O processo penal e o direito penal exigem muita humanidade, porque só uma pessoa muito humana tem estômago, pessoal, para lidar com o direito penal e com o processo penal. E com o tanto de gente desumana que tem nessa área, que é muito doloroso o tanto de gente desumana que tem. Então, se eu conseguir tornar vocês um pouquinho mais humanos do que vocês já são, é uma vitória maior do que vocês saírem daqui super processualistas. Esse tipo de conversa é importante. Sobre a busca e apreensão, vamos voltar. Lá no artigo 240, a gente tem lá a definição. A busca e apreensão será domiciliar ou pessoal. Proceder-se à busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem para a. Prender criminosos,
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, apreender instrumentos de falsificação, estou no 240, tá? No parágrafo 1º, ou de contrafação de objetos falsificados ou contrafeitos, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento de seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato, apreender pessoas vítimas de crimes, então, se tiver eventualmente uma pessoa sequestrada, um menor em situação de violência, a gente pode apreender pessoas vítimas de crimes, colher qualquer elemento de convicção. Então, vejam que essa letra H, colher qualquer elemento de convicção, nos dá uma norma aberta para que o juiz fundamente uma eventual coleta de algo que não está previsto nas alíneas anteriores. Então, a busca e apreensão tem esses objetos principais e acho que a conclusão que eu queria tirar, a apresentação mais genérica que eu queria dar para vocês era essa. O que eu quero contar para vocês? Nós falamos busca e apreensão domiciliar, certo? E quando a gente fala busca e apreensão domiciliar, e a gente fala domicílio, no que a gente pensa? Na casa. Na casinha que a pessoa mora, dorme, almoça. Mas o domicílio também pode ser o domicílio profissional. Então, o seu consultório, se você é um médico, o seu escritório, se você é um advogado, também é seu domicílio. E também tem as mesmas proteções constitucionais de intimidade e também vai exigir um mandado específico para fazer busca e apreensão. Então, o seu domicílio profissional também é considerado um domicílio. Tranquilo? Por isso que algumas procurações vem escrito residente domiciliado. Quando a gente não conhece ainda a possibilidade do domicílio ser a casa, né? Parece que não faz sentido você falar residente domiciliado. Mas você só é residente onde você mora. Domiciliado, você pode ter vários domicílios. Eu posso morar aqui em Curitiba, no Centro Cívico, igual eu moro, ter um escritório aqui em Curitiba e um escritório na praia, Pontal do Sul. E daí eu tenho domicílio aqui e lá, certo? Mas a minha residência é aqui. Então, vale para os domicílios residenciais e para os domicílios profissionais também, essa mesma regra. Tranquilo, pessoal? Aqui, ó, eu separei esse slidezinho que tem aqui o conceito de casa. Estão me ligando aqui. Conceito de casa. Então, olha lá. Para fins penais e processuais penais, o conceito de domicílio é mais amplo do que o de Código Civil. A expressão casa compreende qualquer compartimento habitado. Então, um barraco, uma barraca de alguém que mora na rua, pode ser considerado uma casa, certo? Aposento ocupado de habitação coletiva, ainda que se destine à permanência de poucas horas, um pensionato, um hotel, que a pessoa esteja naquele momento habitando. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Então, uma coisa é uma loja, que é aberta ao público. Outra coisa é um escritório de advocacia, um consultório de medicina, que não é aberto à frequência da população. Então, é óbvio que uma loja da Havan não é domicílio do tio da van, certo? Velho da van não tem domicílio nas lojas dele. Mas eu tenho domicílio no meu escritório de advocacia. Porque o conceito fala em não aberto ao público. Eu recebo pessoas no meu escritório? Recebo. Mas não é um autotráfego, não é uma porta aberta igual no caso de uma loja de grande porte ou de uma loja de pequeno porte. Um armarinho, por exemplo, não seria considerado. Tcharanã, escritório de advocacia, consultório médico, quarto ocupado de hotel ou motel, quarto de hospital, empresas e lojas do balcão para dentro, pátio, jardim, quintal, garagem, depósito. Então, todos esses lugares serão considerados domicílios para os fins dessa explicação que eu dei, que a entrada somente pode se dar com autorização do proprietário ou do residente, do morador, ou com um mandado para tanto. Beleza, pessoal? Estamos entendidos? Com relação à busca e apreensão, essa apreensão ela pode ter diversos destinos, né? Pode ter diversos objetivos.
Esse objetivo pode ser instruir o processo, pode ser retirar do meio social algum produto de crime, ele pode ter diversos objetivos, conforme a gente leu ali no parágrafo 1º. Qual vai ser o destino desse objeto, se for um objeto que foi apreendido? Ele deve ficar acondicionado dentro daquela normativa que a gente estudou da cadeia de custódia, certo? Então, todos os bens apreendidos devem ficar acondicionados e custodiados. Apreender um bem e ele não é importante para o processo, por exemplo, estou investigando uma quadrilha. Essa quadrilha é composta por Ellison, Tainá, Diego e Gabi Dias. Vou fazer uma busca e apreensão na empresa do Ellison, que é o chefe da quadrilha. Vou com mandado. Faço uma baita apreensão. Pego o computador, pego documentos, uma série de coisas. E junto com todas essas coisas, eu apreendo o celular pessoal da Gabi Dias. Só que a Gabi Dias só estava lá porque ela é amiga da Tainá. Ela não tinha nada a ver. Só que o celular dela foi apreendido. E quando eu olho o celular da Tainá, da Gabi, ela inclusive abre a senha para mim, me mostra, fala, olha aqui, ó, não tem nada a ver, olha aqui meu celular. Só tem foto de cachorrinho, Instagram de blogueira, conteúdo de direito, não tem nada a ver, eu estava lá visitando a Tainá. E daí eu vejo que esse celular não tem interesse para o processo, eu não preciso segurar ele, certo? Eu só vou manter apreendido e colocar na auto de apreensão o que for necessário para a instrução do feito. Se tiver dúvida, você apreende, pericia e depois devolve, se for o caso, até o final do processo, ou até a realização de perícia, esses bens ficarão apreendidos. E vocês vão, se forem advogar, enfrentar muita frustração dos clientes de vocês que vão querer a devolução de celular pessoal. Gente, imaginem vocês sem celular. Não dá um ruim, um desesperinho assim, né? Cara, às vezes você... Nossa, meu Deus do céu, quase falei uma besteira muito pesada aqui. Que bom que eu Pode acabar a bateria, já dá um treco na gente. Cara, você fica sem bateria na rua, você já começa a ficar, meu Deus do céu, que vão achar que eu morri. Ninguém tá todo pagando pra você. Já não consegue respirar direito. É horrível. Né? Então, os clientes ficam muito desesperados quando tem apreensão de celular. Mas, normalmente, os celulares ficam, a não ser num caso como esse exemplo da Gabi, em que ela consegue mostrar que ela não tem nada a ver e o celular é liberado na hora, os celulares pessoais ficam apreendidos até o momento da perícia. Pergunto para vocês como que está a fila do Instituto de Criminalística, pessoal. Tá rápido para fazer perícia em celular? Esqueça teu celular, tá? Esqueça. Vai lá, compra um novo e posta no Facebook lá. Pessoal, mudei de número. E esquece que entrega pro santo, né? Já era. Tuas fotos nas férias no Chile já eram. As fotos do teu filho pequeno já era. Depois você tenta recuperar. Usem nuvem, certo? Isso que eu ia falar. Nuvem é a coisa mais importante nesses momentos. Usem nuvem para vocês não perderem tudo que vocês acumularam nesses últimos anos, né? Mas é isso, pessoal. Eu vou subir um material para vocês sobre busca e apreensão mais completo, que vocês podem fazer a leitura se vocês assim desejarem, mas já adianto que a gente volta para esse tema quando a gente for falar das espécies de prova. Então, o que eu quis fazer é dar uma noção assim geral para vocês saberem que essas diligências existem e como elas são realizadas. Vai direto para o Google Fotos, isso aí, Ria. Não dê bobeira, cara, porque aprender o celular já era. A professora tem que ter medo de ser preso? Claro, tem que ser preso, gente. Eu estou preparada para ser presa. Só falta andar com uma mochilinha, com uma muda de calcinha e camiseta branca para ir direto para o X. Deus o livre, gente. Eu vejo as minhas presas indo presas, gente, e já fico pensando, meu Deus, a primeira coisa que eu faço é sair e comprar calcinha para elas. Comprar calcinha, um kit de higiene para escovar o dente, né? Não, eu já falo para elas, isso não significa que você vai ficar muito tempo presa, mas mesmo que você vai ficar pouco, você vai ficar de um jeito decente, né? Deus o livre, gente. Ficar preso. Interceptação telefônica. Pessoal, esse é um dos meus temas preferidos. Eu acho interceptação telefônica super interessante. Ela flerta com tecnologia, flerta com investigação pelo Ministério Público. É uma lei extremamente complexa e é uma lei extremamente completa. Então, nós temos uma legislação específica para interceptação telefônica. Se vocês quiserem abrir, deixa eu jogar ela aqui para mostrar para vocês. Vocês podem abrir, mas eu vou abrir ela aqui para é a 9.296, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês darem uma olhadinha
Que cara que tem essa lei. Olhem lá. Interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova, investigação criminal e instrução processual penal observará o disposto nessa lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal sob segredo de justiça. Então, primeiras informações que a gente tem aqui sobre a interceptação telefônica. Depende de ordem do juiz competente e correrá sob segredo de justiça. Todo o conteúdo da interceptação fica em segredo de justiça. Mesmo que a ação principal seja pública, a interceptação ficará em segredo. Nós não compartilhamos a interceptação. Para você mitigar o direito à intimidade de um réu e autorizar uma interceptação telefônica, obrigatoriamente você tem que ter fundamentos suficientes para isso. Então, esse réu ele tem que estar indiciado, ou melhor, esse investigado tem que estar indiciado. Se for réu e a gente determinar a interceptação, nós iremos fundamentar também no fumus comissi delicti, na necessidade dessa medida cautelar, e ao autorizar a interceptação, ela terá sempre o prazo de 15 dias. Seja essa interceptação telefônica, seja ela de comunicação telemática. Comunicação telemática, a gente pode interceptar SMS também, certo? A gente pode interceptar e-mails, a gente pode interceptar uma série de outras comunicações. A mais comum é a interceptação telefônica. Vou contar um pouquinho para vocês como funciona dentro de um processo para pedir uma interceptação telefônica. Qual que é o rito que normalmente ocorre? Da GAECO, por exemplo, quando a gente identifica que a gente está diante de uma organização criminosa, a gente já começa a ligar os nomes, né? A gente já vê que o Iago liga muito para a Brenda, que a Brenda parece estar muito próxima da Eliada, que existe uma certa suspeita de que a Elana esteja envolvida, e a gente começa a juntar os nomes e a investigar. Se eu conseguir fundamentos para interceptar o Iago, a Eliada e a Elana, e não conseguir fundamentos para interceptar a Brenda, eu vou interceptar só aqueles que eu tenho fundamento. Então, o Ministério Público vai fazer uma peça dizendo que está investigando Iago Diogo, Eliada Sarai, Elana Velito. Como que fala teu nome, Elana? Elana Velito? Que sobrenome? É Velisco. Velisco. Porra, Elana, que sobrenome difícil, hein? Velisco. Mas depois que eu aprendo, eu não desaprendo mais, Elana. E a Elana Velisco, por essa e essa razão, fundamenta a jurisprudência e coloca os números. Como normalmente são muitos números, eles fazem tabelinhas, certo? Então, eles fundamentam e colocam uma tabelinha com nome, RG, CPF, o número de telefone e a operadora. Formulou o pedido, ou o Ministério Público ou a autoridade policial, nós vamos passar esse pedido para o juiz, que deveria ser o juiz de garantias nessa fase de investigação, de acordo com o nosso CPP, mas como está suspenso o juiz de garantias, tem sido enviado para uma das varas criminais. O juiz autorizou a interceptação, ela vai começar a valer a partir do momento que o juiz autorizou. Autorizou a interceptação, tem 15 dias de interceptação. Nós vamos enviar um comunicado para a empresa, né? Nós vamos enviar um comunicado para... Peraí, gente, só um pouco. Deixa eu parar a gravação. Professora, o pior de tudo é quando, por exemplo, meu sogro caiu no golpe, fez o depósito, eu identifiquei que era um golpe, corri na Caixa Econômica, bloquearam o dinheiro e a Caixa Econômica não devolveu para ele. Não devolveu? Não, porque disse que ele não tinha conta, tinha que ser um processo administrativo e ele não tinha conta na Caixa Econômica. Eles não tinham como devolver. Daí eu queria entrar com uma ação contra a Caixa Econômica e ele daí não quis, né? Porque daí não era eu, era ele, né? Sim, ele que tem que querer, né? Mas valia ação, hein? Ai, gente, pelo amor de Deus. R$1.500. Ele fez uma correria para salvar o sobrinho lá que estava com o carro quebrado na estrada. Ai, que dó, né, a velha história. Pô, o cara veio atrapalhar minha aula para aplicar golpe. Sinceramente, gente. Parece piada, né? Se eu conto uma história dessa, a pessoa não acredita. Ai, meu Deus.
teve uma vez que tentaram passar o golpe na minha mãe, professora. Falaram que eles estavam comigo, daí, tipo, o cara fazendo uma voz bem parecida com a minha, e daí eles queriam dinheiro. Daí eu peguei o celular da minha mãe e falei bem assim, pô, cara, vocês estão comigo mesmo? Daí o cara desligou na hora, assim, tipo, ficou putaço, né, cara? Ah, eu adoro tirar onda. É que agora eu tava em aula, né? Senão eu ia enrolar muito mais. Eu ia falar, passa as contas, puxa. Ai, mas você não pode depositar. Mas deposita um dinheiro você para mim antes. Só para eu conseguir ver aqui se cai na minha conta, se eu tenho limite. Ainda ia tirar um dinheiro dos caras. Tô brincando, gente, não farei isso. Mas eu gosto de ficar tirando onda. O meu pai teve a cara de pau de perguntar quanto eles queriam para ficar comigo. Só não pode devolver. Ligaram uma vez para minha mãe, naquela época que o golpe mais comum era do sequestro. Ligaram para minha mãe e falaram que estavam com o filho dela. Ela, com o meu filho? É, mãe, tô aqui, não sei o quê. Ela, não, mas eu só tenho filha. Ah, sou eu, mãe, sua filha. Tipo, eles mudaram o gênero no meio do golpe, sabe? Oh, que maravilha. Parece um gender fluid no meio do golpe. Ai, gente, olha, cada uma, viu? Só por Jesus. O restante da aula eu assisto na gravação. Tá bom, querida. A gente se vê no futuro. Um beijo. Valeu, professora. Valeu, tchau, tchau. Valeu, até mais. Então, pessoal, eu só avisei a família aqui, né? Que sempre tem um coitado que cai uma avó, um tio, tem que avisar na hora. Então, assim, pessoal, estão contando aqui, minha mãe passou por isso, por ligação, ele pedindo para transferir, ela tirou com a cara dele. Tem que tirar com a cara mesmo, né? A gente tem pouca diversão na quarentena, então pelo menos vamos se divertir com os golpes. Então, pessoal, com relação à interceptação telefônica, nós temos 15 dias. Qual que é o cuidado que a gente tem que tomar? Então, vamos lá. Fiz a interceptação telefônica, fiz o pedido, o Ministério Público ou o delegado fez o pedido. O pedido foi deferido dia 24 de março de 2021. E a interceptação foi realizada no dia seguinte. Pela empresa, tá? A interceptação de fato. Cada uma, viu? Só por Deus. Certo? Realizamos, então, a interceptação telefônica, pessoal. Como que a gente vai dar sequência nessa interceptação telefônica? Pelos próximos 15 dias, se autorizada, a interceptação está lícita. No 16º dia, ela já é ilícita. E vamos lembrar que demora um tempo, pessoal, até a telefônica interromper a interceptação. Então, a gente sempre tem uma rebarbinha aqui, às vezes de 1, 2 dias, de interceptação que não pode ser utilizada. Professora, vamos supor que durante esses 15 dias, a autoridade policial fala, meu Deus do céu, esse papo entre a Elana, entre não lembro mais quem estava na quadrilha da Elana, entre a Elana, entre o pessoal aí da quadrilha, tá muito bom. Isso aqui, cara, eles estão confessando, eles estão conversando, conseguimos prova contra a Brenda, que a gente não tinha antes, e agora a gente quer continuar a investigação. Um pouco antes de encerrar o período de interceptação, o Ministério Público ou a autoridade policial já vão pedir a renovação, certo? Para dar tempo de deferir a tempo da gente conseguir os próximos 15 dias e a gente não correr o risco de ficar com um deferimento que eventualmente gere um período de interceptação ilícita. Certo? Então, a gente se adianta no pedido para garantir que os próximos 15 dias serão também lícitos. E assim por diante. Professor, existe um prazo máximo de renovação da interceptação? Não existe. Se você tem fundamentos para continuar a interceptação, você pode continuar pedindo a renovação. O que você tem que ter em mente é que ela dura sempre um período de 15 dias. Estourou os 15 dias, está ilícito. Para não estourar os 15 dias, você se adianta e pede interceptação novamente.
Então, são sempre pedidos do Ministério Público ou pedidos da Delegacia de Polícia, requerendo o prazo de 15 dias. Se o juiz defere, faz a interceptação. Se o juiz indefere, porque considera que não tem fundamentos, ou porque considera que não é pertinente, a interceptação não é válida. Não pode a autoridade policial, unilateralmente, ou o Ministério Público, na sua capacidade investigativa, unilateralmente, requerer a interceptação telefônica. Tranquilo, pessoal? Conseguiram entender mais ou menos como funciona? Então, essa também é uma diligência possível de ser feita durante a fase de investigação, relativamente comum quando a gente está falando de organizações criminosas. Beleza? Acho que sobre a interceptação telefônica era mais isso que eu queria falar. Captação ambiental. Além da interceptação telefônica, que é você interceptar uma ligação entre duas partes, diga, Diego, você queria falar ou você sobre o... Agora, essa situação de Telegram, WhatsApp, pode ser interceptado também? Seria considerado interceptação telemática, que é uma interceptação de comunicação. Só que o que acontece? Qual que é a grande zica desse tipo de aplicativo? Telegram, salvo o melhor juízo, a empresa é russa. O WhatsApp, a empresa é americana. Então, quando a gente tenta intimar para fazer interceptação, para pedir os conteúdos, a empresa se recusa a fornecer. Isso, assim, desde os casos mais simples, como casos eleitorais, para você pegar informação de disseminação de fake news, até casos de altíssima complexidade, como redes de pornografia infantil. Então, em tese, pode ser feito, sim, Diego, seria interceptação telemática, como você faz de e-mail, como você faz de SMS, você poderia fazer nos aplicativos, mas a gente tem um problema de coercitividade da determinação judicial, em que a gente não tem o Facebook Brasil para intimar, daí intima diz que quem decide é o Facebook Estados Unidos, aí diz que o WhatsApp é encriptado, eles não conseguem fornecer. Por favor, né, gente? Eles usam o WhatsApp para fazer direcionamento de propaganda para a gente. Você acha que eles não têm acesso ao conteúdo das mensagens de nenhuma forma? Eu acho muito difícil. Né? Muito difícil, se não impossível. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer cumprir essas decisões, Diego. Muito grande. Mas possível é. Em tese é possível. Pelo fato das matrizes, assim, dizendo, serem fora do país. Exatamente. Não sei se vocês lembram, mas uns 3, 4 anos atrás, a gente tinha muita queda do WhatsApp por conta de decisão judicial. Vocês lembram disso? Que caiu o WhatsApp, que o juiz falava, ou dá as informações ou derruba o WhatsApp. Daí derrubavam o WhatsApp. Fazia o WhatsApp parar de funcionar. Era essa briga, de fazer cumprir decisão judicial de entrega de conteúdo telemático. Então, essa briga é antiga. É antiga. Além dessas interceptações, pessoal... Porque daí você... você deixa uma brecha, né, professor? Na verdade, sim. Você deixa uma brecha aí na situação. Porque se a gente tiver uma comunicação só via WhatsApp ou só via Telegram, nunca vão pegar uma interceptação numa conversa nossa. É muito difícil, né? Porque, assim, quando eles falam interceptação telefônica ou telemática, o telemático, ele é uma... como eu posso explicar? Telemática é a ciência que cuida da comunicação. Então, comunicação telemática é qualquer tipo de transmissão de dado, sinal, imagem, o que for. Então, pode ser e-mail, pode ser mensagem, pode ser o próprio chat do Facebook, é considerado comunicação telemática. Então, está prevista na legislação, só que a gente tem um problema de cumprimento dessas decisões. E com o Telegram está especialmente difícil, né? Tanto que a gente tem certeza absoluta, isso é pacífico, que as provas do Intercept com relação às conversas entre o Moro e os procuradores é prova ilícita. Isso é fruto de uma invasão, né, no celular, com certeza. Certo, pessoal? Então, interceptação de comunicação telemática e telefônica é possível. O que é tema um pouco polêmico, né? As ouvidas de oitivas escutas ambientais. As escutas ambientais, elas podem ser autorizadas também dentro da lei de interceptação, mas muitas escutas ambientais, elas são realizadas de forma subreptícia.
de forma autônoma. Então, vamos supor que eu sei que o Diego está cometendo crimes. Daí eu vou na casa do Diego e coloco o celular ali com o áudio aberto. Ouvindo o Diego, gravando o Diego falar. E o Diego me confessa. Muito tempo a gente ficou discutindo que provas eram lícitas e ilícitas nas escutas ambientais. O entendimento atual é de que a escuta ambiental realizada por particular sem autorização do judiciário, ela é válida se ele é interlocutor, então se ele está participando da conversa, e se ele está no local público, uma praça, um restaurante, um parque, mas que ela é ilícita se ele está em um local privado, na casa do interlocutor, na sua casa, em um escritório. Essa prova daí é ilícita. Então, esse é o entendimento atual. Gravação ambiental realizada na parte exterior, permitida. Gravação ambiental realizada em ambientes internos e privados é considerada ilícita. Certo, pessoal? Não vai ter tempo de eu fazer a colaboração premiada hoje, mas eu volto a isso em algum momento futuro, tá bom? Vocês têm meu compromisso nesse sentido. Pensar se tinha mais alguma coisa que eu queria falar para vocês? Oxê! Então, requisitos para interceptação telefônica, para vocês conhecerem. Ordem judicial fundamentada, tem que estar dentro de uma das hipóteses de cabimento da legislação, tem que ter objetivo de investigação criminal durante a investigação, esse momento que nós estamos falando, e nós chamaríamos de medida cautelar preparatória, ou instrução processual penal, medida cautelar incidental, que é durante a ação penal. Então, preparatória durante a investigação, incidental durante a ação penal. O provimento que autoriza a interceptação cautelar, a interceptação telefônica, tem natureza cautelar, já que visa a fixação dos fatos tal como se apresentam no momento da conversa telefônica. Então, esta prova, pessoal, é uma prova considerada irrepetível. O que for pego na interceptação telefônica será utilizado, aproveitado durante o processo penal. A busca e apreensão e a interceptação telefônica, eu acho que são os meios de obtenção de prova mais clássicos do processo penal. Essa matéria é muito, 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 muito extensa. Eu tenho aqui umas 3 ou 4 aulas de 20, 30 slides, que eram as aulas que eu dava na pós. O que eu vou fazer para vocês é, entre hoje e amanhã, juntar essas aulas. Se te interessa o tema de interceptação, se te interessa o tema de colaboração premiada, se te interessa o tema de busca e apreensão, eu vou deixar os slides lá. Quando a gente for falar de prova, de produção de prova, nós vamos voltar nesse tema e vamos falar de cada uma das produções de prova. O que eu não queria era encerrar a parte de inquérito policial sem que a gente conversasse sobre essas espécies de prova, sobre como obtê-las e qual a licitude das provas nesses casos. Beleza, pessoal? Com isso, a gente encerra o inquérito policial e na semana que vem a gente já começa a matéria de prisões. Eu só quero mostrar aqui para vocês bem rapidinho, no AVA de vocês, tá abrindo aqui, tá, pessoal? Faltava ficar doente agora que eu posso ter pós-doutorado, pós-mestrado. Tá lá, ó. Eu coloquei para vocês na semana que vem. Beleza. Tranquilo. Essa semana que a gente está vivendo é a semana 5 ou a semana 4? Quem sabe me dizer? 1, 2, 3, 4. É semana 4. Não, legal. Então, a gente ainda consegue voltar para esse tema de busca e apreensão na semana que vem, antes de entrar em prisão. Dá tempo da gente aprofundar. Não vou nem subir os slides, então. Eu vou aprofundar, não a busca e apreensão já está superada, mas vou aprofundar a interceptação telefônica e vou aprofundar com vocês as outras medidas cautelares na semana que vem. A gente está um pouquinho adiantado, que bom. Beleza, pessoal? Encerro a aula por hoje. Já está todo mundo com a câmera desligada, espero que vocês estejam aí ainda. Encerra a aula de hoje. Na semana que vem, a gente volta. Estamos um pouquinho adiantados, viu, pessoal? Então, a gente está bem tranquilo na matéria. Vai dar tudo certo.
Tá bom, meus amores? Um bom descanso para vocês. Obrigada por toda a paciência essa semana. Vocês são muito maravilhosos. Semana que vem nós estamos juntinhos, tá bom? Um beijo no coração. Até semana que vem. Tchau, professora. Beijo, prof. Tchau, Até a professora. próxima. Obrigada, Vi. Obrigada. Tchau.